Caros amigos e irmãos, a paz do Senhor seja com todos vocês. É domingo, dia do Senhor, e hoje o Dia Nacional da Bíblia. Nós estamos no mês da Bíblia. Temos refletido sobre o Evangelho de Lucas, que é o Evangelho dos domingos desse ano, e olhando sobre a ótica de ser discípulos missionários a partir do Evangelho de Lucas, e que tem como lema o coração do Evangelho de Lucas, que é justamente a misericórdia, alegrai-vos comigo, encontrei o que tinha perdido, está no capítulo 15 de Lucas, essa alegria daquele que volta para casa, da moeda encontrada, da ovelha perdida que é encontrada, enfim, parece um pouco esse aspecto da misericórdia. E vivemos nesse final de semana o dia da Bíblia. O dia da Bíblia, justamente nesse mês da Bíblia, é colocado porque nessa segunda-feira nós festejamos São Jerônimo. São Jerônimo foi alguém que procurou conhecer as línguas bíblicas, ao mesmo tempo traduzir dos originais para o latim da época, comentar textos bíblicos. Alguém dedicou a sua vida para os estudos bíblicos, para pesquisar, para traduzir, para trazer para nós justamente aquilo que as Escrituras Sagradas nos falam e que traz para nós a palavra de Deus, que sabemos que é o próprio Jesus, mas que através da Escritura nos vem revelar a revelação. Então, nesse dia da Bíblia, acho que cabe a nós nos perguntar que, além dessa palavra que nós ouvimos a cada final de semana na missa que nós participamos, ou mesmo quem participa diariamente, ou que tem a facilidade de ler todos os dias a liturgia da missa, o texto, ou escutar pela televisão, pelo rádio, como é que essa palavra tem incidido em nossa vida? Como é que nós estamos acolhendo e bebendo essa palavra de Deus que transforma nossas vidas, que ilumina nossa existência, que nos faz novos em nossa caminhada? Portanto, meus irmãos e irmãs, eu creio que essa palavra de Deus que nos ilumina e que nos conduz deve nos fazer cada vez mais fazer essa experiência de que a palavra é luz para o nosso caminho. Ela alimenta a nossa vida, ela vai penetrar dentro de nós como uma espada de dois gumes, lá no profundo do nosso ser, nos faz mostrar o plano de Deus para nós e nos consola e nos conduz cada vez mais. Eu creio que todos nós que temos a Bíblia em casa, que lemos, que escutamos a palavra de Deus também nas liturgias da igreja, cabe a nós nesse dia agradecer ao Senhor que quis se revelar a nós, quis falar quem Ele é e o que Ele quer de nós. E essa revelação que começou no Antigo Testamento e foi se iluminando e aprofundando e se planificando no Novo Testamento, deve ser para nós uma oportunidade de acolher o Senhor que nos fala ao nosso coração, ilumina a nossa existência e nos conduz. E o cristão é aquele que faz a experiência de escutar a palavra, de procurar colocá-la em prática e viver intensamente a sua vida de fé. Portanto, ao celebrar o Dia da Bíblia, aqui no nosso país, nesse final de semana, procure ver realmente como é que você tem se relacionado com essa revelação que nos vem pela tradição, pela Escritura, que é a própria palavra, que é o Verbo eterno, Jesus Cristo, como é que nós temos vivido e temos caminhado no Senhor. Tenho certeza, meus irmãos e irmãs, que o Senhor vai nos conduzindo e nos iluminando para que essa palavra sempre nos conduza e nos ajude a vivenciar com alegria a nossa vida de fé. Que o Senhor nos ajude sempre mais e encontre em nós corações abertos para isso. E a palavra de Deus de cada final de semana, de maneira muito especial, ela vai nos iluminando em nossa vida e em nossa caminhada, como nesse final de semana, por exemplo. Nós, nesse 26º domingo do tempo comum, temos uma palavra que realmente nos coloca importante, de uma importância enorme, Ou seja, fala da situação de um rico que tinha de tudo e um pobre que não tinha nada, e que ambos morreram. O pobre chamava-se Lázaro, o rico nem é nomeado, e quando estava no reino dos mortos, aquele que passava necessidade estava justamente no seio de Abraão, e o outro estava nos tormentos, E preocupado, como é que se podia fazer tanto para ele melhorar, sair dos seus tormentos, e aí justamente Abraão vai dizer que havia um abismo que não deixa transpor de um lado para outro, cada um tem no seu lugar, e do outro lado também
que alguém pudesse falar para os seus irmãos mudarem de vida enquanto viviam, para depois não acontecer como aconteceu com ele, né? E a resposta foi que já tem quem fale. Tem Moisés e os profetas, tem as escrituras, não é? Que os escutem, não é? Ah, mas se alguém dos mortos for falar, eles escutarão, foi o argumento. Mas aqui tem a palavra do Evangelho que fala, se não escutam Moisés e nem os profetas, não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos, não é? Então, sabemos que Jesus ressuscita dos mortos e assim mesmo nem todo mundo escuta, não é? Então Jesus está falando com muita clareza as coisas para nós, não é? De nós nos convertermos enquanto caminhamos, enquanto temos tempo, né, escutando a palavra de Deus. Então aquilo que falamos hoje do dia da Bíblia, dentro desse mês da Bíblia, é de escutar a palavra de Deus, que nos vem pela Escritura, pela tradição da igreja, que nos mostra o verdadeiro caminho da vida para as pessoas, não é? E quanto mais nós escutamos e vivenciamos, mais nós vamos ver, meus irmãos, que nós temos tempo de mudança, de transformação, de conversão em nossa vida. É nesse sentido que a palavra do Evangelho vai dizer, gente, eles têm Moisés e os profetas, que os escutem, né? Escutando, né, vão tomar consciência de saber partilhar, de conviver, né, uns com os outros, sem justamente sermos injustos uns com os outros, né? De termos pessoas que se pensam nos outros, né, nesse sentido aí. E é nesse sentido, meus irmãos e irmãs, que a palavra é um convite para todos nós, para que nós examinemos um pouco essa sociedade tão feita de tantas injustiças, de tantas situações que existem, e que cabe a nós encontrar os caminhos para uma convivência e uma fraternidade verdadeiras, que, aliás, tem sido uma das palavras que o Papa Francisco tem falado muito sobre isso, né? Esse olhar para o necessitado, para o pobre, para essa situação toda, e assim mesmo procurar realmente encontrar o caminho da justiça e da fraternidade uns para com os outros, né? E é difícil nesse mundo que vivemos, em que a idolatria dos bens está muito presente no coração das pessoas, de que realmente as pessoas sabem encontrar os verdadeiros caminhos para poder realmente partilhar e conviver a fraternidade. Portanto, uma palavra que nos questiona muitíssimo, né? Nos questiona muitíssimo, dizendo assim, enquanto nós caminhamos, temos Moisés e os profetas, temos escrituras sagradas para nos poder realmente mostrar os caminhos e trabalharmos de tal maneira a nossa vida que vivamos no Senhor, olhando para o outro ao nosso redor, comprometendo-nos com o nosso irmão que está do nosso lado. Eis aí justamente a grande questão, o grande problema que cada dia vê que aquele que crê, aquele que tem fé, tem consequências na sua vida de partilha e de preocupação com o outro. Do outro lado, meus irmãos e irmãs, né, a leitura do profeta Amós, Amós é bastante claro nas suas palavras também, vai nos mostrando, né, daqueles que vivem despreocupadamente, sem se preocupar com os outros, né, seguros nas alturas de Samaria, né, dormem, comem, tranquilo, etc., ficam cantando, se perfumam, se bebem, né, e não se preocupam com a ruína de José, né? Ou seja, por isso irão para o desterro, na primeira fila, e o bando dos gozadores será desfeito, né? Aparece justamente isso, ou seja, há muita situação em que talvez a pessoa não faça as coisas, mas também se omite, se preocupa consigo mesmo, com a sua própria vida, a sua própria questão, e esquece dos outros. Isso é muito comum no passado, é muito comum nesse presente também, e que nos questiona muitíssimo sobre a nossa própria vida. Como é que nós olhamos para o outro e como é que nós podemos conviver nessa fraternidade pensando no outro. Acho que essas palavras, né, que nós temos ouvido nos últimos domingos têm sido muito questionadoras para todos nós sobre o tipo de mundo que nós vivemos, o tipo de sociedade que nós vivemos e as insatisfações que brotam de tantas situações de vendo que as pessoas querem outro tipo de mundo, outro tipo de vida. Às vezes não sabem bem como fazer, às vezes vão caminhos errados, mas o caminho do Evangelho nos fala de um outro jeito de viver, uma outra maneira de viver. O rico e o Lázaro nos mostra isso, né, que há situações que nós podemos corrigir enquanto estamos caminhando, né, para podermos viver a nossa vida em Cristo. Do outro lado, também, muitas vezes, nós nos acomodamos em nossa vida sem nos preocuparmos
com o necessitado e com o pobre, né? E aí está justamente, né, a nossa direção, e a direção que o Santo Padre, o Papa Francisco, tem nos apontado muitas vezes sobre essa partilha, essa preocupação com o outro, que deve fazer parte da nossa vida. Tem sido um profeta no meio de uma sociedade egoísta e muitas vezes egocêntrica, como nós temos, e o Papa tem realmente falado com muita força sobre esses aspectos importantíssimos para uma sociedade diferenciada, uma nova sociedade que saiba conviver a fraternidade. E, claro, meus irmãos e irmãs, isso supõe de todos nós uma abertura de coração, abertura para a partilha, para a preocupação com o outro, para viver realmente essa busca do Senhor acima de tudo. E nessa preocupação com o outro, nos darmos as mãos. Nos darmos as mãos e nesse pouco tempo que nós temos de vida, sabemos fazer o bem, sabemos conviver na fraternidade uns com os outros. É a palavra de Deus da leitura de Amós e do Evangelho de Lucas, que nós estaremos ouvindo nesse final de semana, que é inclusive o dia da Bíblia, e que essa palavra deve nos iluminar sempre mais. Do outro lado, meus irmãos e irmãs, nós temos a primeira carta a Timóteo, a segunda leitura, em que ele fala para que aquele que tem fé, né, ele está dizendo Paulo a Timóteo, para combater o bom combate da fé. Né, para combater o bom combate, ensinando a fé, interessante isso, né, conquista a vida eterna para a qual fosse chamado e pela qual fizeste tua nobre profissão de fé diante de muitas testemunhas. Ou seja, no meio dessa situação toda, São Paulo a Timóteo e também para nós fala que nós, no meio da situação toda que vivemos, que nós combatamos o bom combate, que nós vivamos a nossa fé, aquilo que nós professamos quando fomos batizados, ou quando renovamos para esses batismais cada ano, ou quando fomos crismados, devemos ser testemunhas dessa fé, não é? Tu que és um homem de Deus, foge das coisas perversas e procura a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza, a mansidão, não é? Guarda o teu mandato íntegro e sem mancha, até a manifestação gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. É um pouco por aí, meus irmãos e irmãs, que nós somos chamados a ver, a viver, a caminhar. Ou seja, guardar, né, a nossa fé, crescer na fé. E o cristão, no meio dessa situação toda, como nós ouvimos nessa primeira leitura e no Evangelho, né, todas as situações que muitas vezes tendem a contaminar a nossa vida, o nosso pensamento, o nosso modo de ser. E nós pedimos ao Senhor que nós saibamos, tendo os pés no chão, saibamos guardar a nossa fé, caminhar na esperança, viver a caridade e a fraternidade. Eu creio que é esse tempo, meus irmãos e irmãs, que o Senhor nos dá para assim caminharmos e assim vivermos nosso dia a dia. No meio das decepções, no meio dos problemas, no meio das dificuldades que cada um de nós tem, dos nossos sofrimentos, nossas cruzes, né? O Senhor nos faz, no meio de um mundo, né, com tantos ídolos e tantas situações, caminharmos na fé, na esperança, na caridade e testemunharmos que em Cristo nós encontramos a vida verdadeira. E nós o encontramos e nós o anunciamos para os irmãos e irmãs. Por isso, ao colocarmos nas mãos das pessoas a Sagrada Escritura, colocarmos a Bíblia Sagrada, nós estamos colocando o plano de Deus, a vontade de Deus, a revelação do Senhor, do que Ele deseja para cada um de nós. Portanto, que nesse mês que nós passamos, né, refletindo sobre o texto de Lucas, como ser discípulo missionário a partir do Evangelho de Lucas, e que deve continuar, porque o tema de ser discípulo, de ser missionário é constante, e o Evangelho de Lucas nos acompanha durante esse ano todo, né, mas também nos acompanha a cada momento que nós temos a Bíblia em nossas mãos, para que sejamos iluminados e que realmente a nossa vida possa transmitir algo novo, porque é bem isso, né, que a igreja espera de nós, que o nosso modo de ser, de tal maneira, né, tenha algo novo para se viver, que nós caminhamos na fé, na coragem de caminharmos como fé cristã e testemunharmos que o Senhor é o nosso único Senhor, nosso único Deus. Um bom domingo para todos vocês, uma boa semana. Que Deus ilumine as vossas vidas, escutemos com atenção a palavra do Senhor e sejamos felizes e alegres no Senhor. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.